paz do Senhor Jesus. Sou o pastor André e novamente estou aqui para compartilhar com vocês a parte 2 das experiências contra o homem do pecado. Primeiro, desejo paz e graça da parte de Deus Pai de Cristo, nosso Senhor, a todos que me ouvem. Como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, como eu disse na primeira parte, eu o repreendi, e ele foi embora. Depois disso, estando acordado, voltei a dormir. Pela manhã, contei a minha mãe que ele veio me atacar, e disse a ela: minha vontade era de arrancar a cabeça dele, de o matar. Como está escrito em Salmos, capítulo 27, versículo 2. Quando os malvados, meus inimigos e meus adversários, se levantaram contra mim para devorar a minha carne, tropeçaram e caíram. Durante o dia, permaneci tranquilo. Mas, quando chegou a noite, orei e fui dormir novamente. Era madrugada, eu estava em jejum e oração, quando, mesmo dormindo, senti pelo Espírito Santo uma presença ruim. O ambiente do quarto ficou pesado, uma atmosfera maligna tomou conta do ar. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Senti a presença daquele ser novamente. Desta vez, ele lançou uma seta no meu pensamento para que eu esquecesse, e jogou sobre mim um sono profundo e pesado. Meu corpo ficou paralisado, mas meu espírito estava desperto. Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Fiquei quieto, observando o que ele queria fazer. Então, ele arrebatou meu espírito, e me vi dentro da minha própria casa. De repente, uma tempestade de vento branco começou a soprar com força. A ventania arrancava as telhas, as ripas, os caibros, o forro, tudo era levado. Olhei para o teto e vi o céu estrelado, como se estivesse na rua, no meio da madrugada. Como em Jó, capítulo 1, versículo 19. E eis que sobreveio um grande vento do deserto, e feriu os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e morreram. Gritei: Jesus! E a visão sumiu. Acordei, lembrando do que o diabo fez com Jesus, quando o transportou ao pináculo do templo. Lucas, capítulo 4, versículo 9. E o levou a Jerusalém, e o pôs sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Irmãos, este ser tinha um poder terrível. De todos os demônios que já enfrentei, nenhum se comparava a ele. Mas eu não me intimidei. Enfrentei-o no nome de Jesus. Quando gritei, Jesus, a visão desapareceu e a paralisia se quebrou. Levantei da cama e me ajoelhei. Disse ao Senhor: agora é a minha vez. E orei com fervor: Deus, quero que tudo o que eu pedir agora aconteça. Pedi a Deus que me permitisse atingir o anticristo e todos os demônios com ele. Que o vento do mundo espiritual se tornasse fogo, e que esse fogo queimasse quando tentasse voar com suas asas. Que o vento se transformasse em um muro de fogo, para que, ao bater, ele caísse. E, quando caísse, um mar de fogo saísse da terra e o consumisse. Pedi também que espadas e flechas viessem de todas as direções e o atingissem. Que fogo saísse da minha boca e queimasse seus olhos e seus órgãos. Que trovões explodissem em seus ouvidos. E que pedras de fogo e saraiva caíssem sobre ele até destruí-lo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15 diz: e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o anticristo tentou voar na minha direção, o vento queimou, e ele bateu no muro de fogo e caiu. Um mar de fogo saiu da terra e o envolveu. Ele gritou de dor enquanto espadas e flechas o atingiam. O fogo da minha boca queimava seus olhos. Trovões estouravam em seus ouvidos. E pedras de fogo e saraiva o destruíam completamente. O fogo do céu caiu sobre ele, e o consumiu,
transformando-o em pó e cinza, sendo lançado no inferno, onde renascerá, segundo a justiça de Deus. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 diz: Porque eis que venho de ardente como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Igreja, não temam ninguém, senão a Deus. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Antes de tudo isso acontecer, Deus me revelou que o anticristo havia ido pedir poder a Satanás para me enfrentar, e recebeu instruções sobre como me atacar. Mas eu venci, no nome de Jesus, e pela força do nosso Deus. Depois disso, recebi a visita de Deus Pai. Ele me disse: Você viu o mal que veio atacá-lo? Eu respondi: Vi, Senhor. E Deus disse: Ele não pode com você, porque eu lhe dei armas poderosas. Eu disse: Sabe por que ele não pode me vencer? Deus perguntou: Por quê? Eu respondi: Porque eu confiei em ti. Deus sorriu, me abraçou e foi embora. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Igreja, relato essa experiência para edificar a fé de todos e para que busquem este Deus, o Deus de Israel, o Eu Sou o que Sou. Esta foi a segunda batalha contra o filho da perdição, o Anticristo. Continuarei a contar as partes seguintes nos próximos relatos. Que o Senhor vos abençoe e vos santifique em toda a vossa caminhada. Pois está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém.